E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começarmos, quero lembrar que agora temos a opção Seja Membro aqui no canal por apenas R$ 4,99 por mês. Com isso, você terá acesso a vídeos exclusivos onde respondo às dúvidas dos membros e participa de lives semanais cheias de conteúdo especial. Agora, vamos ao que interessa. Se eu dissesse que o lugar mais perigoso para o seu cérebro é o seu banheiro, você acreditaria? Acredite ou não, a cada 40 segundos alguém sofre um derrame cerebral. E o mais chocante é que 99% das pessoas acima dos 60 anos nem imaginam que seus hábitos diários no banho podem aumentar o risco de AVC em até 68%, segundo estudos recentes que os médicos estão classificando como alarmantes. Não se trata apenas da água, mas do calor, da pressão, da postura, do ar que você respira e até do horário em que você toma banho. Um único hábito pode desencadear um derrame da noite para o dia, e a maioria das pessoas mais velhas faz isso sem pensar duas vezes. Você vai entender por quê. Algo tão simples como segurar em uma superfície inadequada, virar-se de um jeito errado ou até mesmo escolher o momento incorreto para se lavar pode ser o suficiente para causar um desastre. Tudo o que você está prestes a descobrir é baseado em ciência, pesquisas reais e casos documentados de pacientes que mudaram histórias para sempre. O erro mais perigoso? Vou revelá-lo no final. E acredite, não é o que você está pensando. Antes de mergulharmos no assunto, tenho duas perguntas rápidas para você. Primeiro, você tem sentido dores de cabeça inexplicáveis pela manhã ultimamente? Segundo, sua visão às vezes fica embaçada depois do banho? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Estamos lendo e respondendo a cada um com dicas e conselhos personalizados. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Hábito número 7. Levantar-se muito rápido durante ou depois do banho. Parece inofensivo, não é? Você está aproveitando um momento relaxante debaixo da água morna, talvez sentado em um banquinho ou inclinado sobre a borda da banheira. De repente, você se levanta rapidamente e sente uma leve tontura, mas que logo passa. Nada demais, certo? Errado. Esse movimento aparentemente simples, levantar-se bruscamente no banho, pode causar uma queda repentina na pressão arterial. Essa queda é chamada de hipotensão ortostática, uma condição que ocorre quando o corpo não consegue ajustar o fluxo sanguíneo com rapidez suficiente após uma mudança de posição. Com o avanço da idade, os vasos sanguíneos que deveriam se contrair para manter a pressão nem sempre respondem a tempo. Aquela sensação de cabeça leve é, na verdade, o seu cérebro sendo temporariamente privado de sangue rico em oxigênio. Em pessoas mais jovens, o corpo se recupera rapidamente. Já em idosos, especialmente aqueles com pressão alta, diabetes ou que tomam certos medicamentos, as consequências podem ser muito mais sérias. A queda brusca pode levar a desmaios, mas o pior é que, em alguns casos, os vasos sanguíneos do cérebro podem compensar em excesso depois, elevando a pressão arterial a níveis perigosamente altos em minutos. Isso pode romper pequenos vasos dentro do cérebro e causar um derrame hemorrágico, um tipo de AVC provocado por sangramento cerebral. Um estudo publicado em 2022 na revista Hypertension Research mostrou que idosos que tiveram episódios de hipotensão ortostática apresentaram um aumento de 53% no risco de sofrer derrames dentro de 3 anos. Para aqueles que sentiram sintomas após o banho ou ao se levantar, o risco dobrou. Teve um caso que nunca vou esquecer, o da Amália, uma professora aposentada de 70 e poucos anos. Ela morava sozinha, era ativa e não tinha histórico de problemas cardíacos, mas ela me contou que toda vez que se levantava do banquinho do banho, via manchas pretas. Certa manhã, ela desmaiou e caiu no chão. Os paramédicos a encontraram com a fala arrastada. O exame de imagem confirmou um pequeno derrame perto do lobo frontal esquerdo do cérebro, a área que controla a fala e o humor. Depois de reabilitação e tratamento, ela recuperou a maior parte de suas habilidades, mas não todas. Até hoje, ela tem dificuldade para escrever frases completas. Ajustamos seus remédios para a pressão e a ensinamos a respirar fundo por 10 segundos antes de se levantar. Agora ela usa uma barra de apoio e conta devagar enquanto se levanta, dando tempo aos vasos sanguíneos para se ajustarem. Desde então, não teve mais episódios. A solução é simples. Nunca se levante de repente no banho. Segure-se na parede ou em um apoio, respire fundo e levante-se devagar.
Essa pequena mudança pode salvar a sua vida. Hábito número 6: ventilação inadequada durante e depois do banho. Você entra no banho quente, o vapor começa a subir, o espelho embaça e o ar fica pesado, quente e úmido. Se você é como a maioria das pessoas, simplesmente ignora isso. Mas aqui está algo que quase ninguém pensa. A falta de ventilação no banheiro não só causa mofo, mas também aumenta o risco de derrame. O motivo está em uma combinação de gases invisíveis, umidade elevada e redução nos níveis de oxigênio. Quando você fecha a porta, não abre a janela e não liga o ventilador, o ambiente do banheiro muda rapidamente. O ar quente do chuveiro prende a umidade e compostos orgânicos voláteis liberados por sabonetes, shampoos, tintas, colas e até pelos materiais da cortina do box. Respirar essa mistura tóxica, especialmente em um espaço pequeno e abafado, pode causar inflamação nos vasos sanguíneos e estresse oxidativo, um dano interno causado pelo desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes no corpo. Esse estresse afeta diretamente o sistema cardiovascular. Em idosos, o dano é ainda maior porque os vasos já são mais finos, menos elásticos e mais suscetíveis a rupturas ou coágulos. Em 2022, pesquisadores da revista Environmental Health Perspectives publicaram um estudo analisando a qualidade do ar em banheiros mal ventilados. Os resultados foram assustadores. Em menos de 10 minutos, com a água quente ligada, os níveis de dióxido de carbono subiram 87%, enquanto o oxigênio caiu 9%, criando um ambiente levemente hipóxico, onde o cérebro recebe menos oxigênio do que precisa. Com o tempo, a exposição repetida a isso pode contribuir para declínio cognitivo, pressão alta e maior risco de AVC. Lembro-me de uma paciente chamada Lúcia, de 72 anos, que adorava banhos longos. Seu apartamento não tinha janela no banheiro nem exaustor e a porta ficava sempre fechada por privacidade. Ela me disse que frequentemente se sentia tonta ao sair do banheiro. Um dia ela ficou zonza, perdeu o equilíbrio e bateu na borda da pia. Ela sofreu um ataque isquêmico transitório, um mini derrame causado por um bloqueio temporário no cérebro. Seus níveis de oxigênio no pronto-socorro estavam abaixo do normal, e descobrimos que o problema era a falta de ventilação e o ar parado. Instalamos um exaustor eficiente no banheiro dela e a ensinamos a deixar a porta entreaberta para circular o ar. Em semanas, os sintomas sumiram. Ela até disse que passou a dormir melhor, pensar com mais clareza e se sentir menos cansada. Portanto, não subestime o ar ao seu redor. Mantenha o banheiro bem ventilado, especialmente com água quente. Instale um exaustor, abra a janela ou deixe a porta entreaberta. Ar limpo não só faz bem aos pulmões, ele mantém o cérebro vivo. Hábito número 5: usar sabonetes e shampoos com fragrâncias fortes. Você entra no chuveiro esperando um começo revigorante para o dia. Ensaboa-se com um sabonete de marca famosa, daqueles que prometem aroma de brisa marítima ou lavanda relaxante. O cheiro enche o ar, o vapor sobe e tudo parece perfeitamente saudável. Mas o que você talvez não saiba é que muitos desses produtos contêm químicos ocultos chamados fragrâncias sintéticas, frequentemente feitas de compostos como fitalatos e compostos orgânicos voláteis. Essas substâncias industriais estão ligadas a riscos sérios à saúde, incluindo inflamação dos vasos sanguíneos e maior chance de derrame. Aqui está o que acontece: quando você usa esses produtos no espaço fechado do chuveiro, especialmente com água quente e vapor, os químicos se tornam aerossóis. Você os inala diretamente para os pulmões e de lá eles entram rapidamente na corrente sanguínea. Os eftalatos, usados para fixar o cheiro na pele por mais tempo, interferem no equilíbrio hormonal e aumentam o estresse oxidativo, um processo que danifica as paredes dos vasos, tornando-os mais propensos a romper ou entupir, causas conhecidas de AVC isquêmico e hemorrágico. Um estudo de 2021 publicado na revista Environmental Research descobriu que pessoas com níveis mais altos de eftalatos no sangue tinham 72% mais chances de sofrer pressão alta e complicações relacionadas a derrames. O risco era ainda maior em idosos, cujos sistemas de detoxificação, como fígado e rins, ficam mais lentos com a idade. Então, qual é a solução? Sempre leia o rótulo e evite produtos com os termos fragrância ou parfum, que podem esconder dezenas de ingredientes perigosos. Opte por produtos sem cheiro ou com fragrâncias naturais, marcados como livres de ftalatos. E claro, ventile bem o banheiro. Um exaustor pequeno pode reduzir toxinas no ar em mais de 40%, segundo pesquisas do Indoor Air Journal.
Hábito número 4: banhos extremamente quentes. Um banho quente é maravilhoso, principalmente em manhãs frias ou após um dia cansativo. Relaxa os músculos, alivia a tensão e dá aquela sensação aconchegante de estar envolto em calor. Mas, para idosos, a alta temperatura pode desencadear uma reação fisiológica perigosa que eleva o risco de derrame. A água quente faz com que os vasos sanguíneos se dilatem rapidamente, expandindo-se para permitir maior fluxo de sangue perto da pele. Essa queda na resistência vascular pode baixar a pressão arterial momentaneamente. Porém, o corpo, percebendo a mudança brusca, ativa o sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para situações de estresse. O coração começa a bater mais forte, a pressão sobe de repente e as artérias são forçadas a lidar com uma sobrecarga para a qual não estão preparadas. Para quem tem artérias endurecidas ou problemas cardiovasculares prévios, esse pico pode romper pequenos vasos no cérebro. E o pior é a transição rápida de temperatura ao sair do banho. O choque entre o vapor quente e o ambiente mais frio faz os vasos se contraírem de novo, criando um sobe e desce perigoso na pressão. Isso é especialmente arriscado para idosos, cujos barorreceptores, sensores nos vasos que ajudam a regular a pressão, ficam menos sensíveis com a idade. Um estudo de 2020 no Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases mostrou que pessoas que tomavam banhos quentes diariamente tinham 44% mais risco de AVC, especialmente se os banhos durassem mais de 15 minutos. O risco era ainda maior em banheiros mal ventilados, onde o calor e a umidade se acumulavam. A regra é clara: se a água está tão quente que sua pele fica vermelha depois, está excessiva. Morno é seguro. Escaldante, um perigo oculto. Hábito número 3: inclinar a cabeça para trás sob chuveiros de alta pressão. Imagine ficar debaixo do chuveiro com a água batendo no topo da cabeça. Você inclina o pescoço para trás para enxaguar o shampoo e a pressão parece revigorante. Mas, para idosos, esse movimento, especialmente se repetido, pode ser muito mais perigoso do que parece. Inclinar a cabeça bruscamente para trás comprime as artérias do pescoço, principalmente as artérias vertebrais, que levam sangue ao tronco cerebral e ao cerebelo. Quando esses vasos são pressionados, mesmo por pouco tempo, o oxigênio para partes críticas do cérebro diminui. Combine isso com água quente em alta pressão direto no crânio, e você tem a tempestade perfeita: fluxo restrito por baixo, superestimulação por cima e uma mudança rápida na tensão vascular. Isso é especialmente perigoso para quem tem estreitamento nas artérias do pescoço, comum em idosos. Essas posições já foram ligadas à insuficiência vertebrobasilar, uma condição que causa tontura, visão turva ou até desmaios quando as artérias são comprimidas. Em casos graves, a redução no fluxo sanguíneo pode levar a um mini AVC ou até um derrame completo se o cérebro já estiver comprometido. Um artigo de 2019 na revista Stroke and Vascular Neurology mostrou que posições do pescoço contribuíram para 14% dos AVCs transitórios em pacientes acima de 65 anos. O cenário mais comum? Inclinar a cabeça para trás no banho ou durante lavagens no salão. Lembro-me de Ricardo, um engenheiro aposentado de 76 anos que chegou ao hospital com perda de equilíbrio e fala arrastada. Seu exame mostrou sinais de um acidente vascular cerebral isquêmico perto do cerebelo. Descobrimos que ele tinha artérias estreitas no pescoço e costumava inclinar a cabeça para trás sob água forte todas as manhãs. Ele até dizia: "Gosto de sentir o jato bem no meio da cabeça. Isso me desperta." Após a recuperação, o ensinamos a inclinar a cabeça para frente, deixando a água escorrer de trás para baixo, sem mais hiperextensão do pescoço, sem mais risco. Hábito número 2: choque de água fria pela manhã. Há uma moda na internet que promove banhos gelados como solução milagrosa. Defensores dizem que melhoram a circulação, despertam, queimam gordura e elevam o humor. Embora a exposição breve ao frio possa ter benefícios para jovens saudáveis, para idosos a história é bem diferente. O choque de água fria, principalmente ao acordar, pode causar um pico perigoso e repentino na pressão arterial, capaz de desencadear um derrame em minutos. Quando a água gelada toca a pele, o sistema nervoso simpático entra em ação, aquele que prepara o corpo para lutar ou fugir. A frequência cardíaca dispara, os vasos se contraem para reter calor e a adrenalina inunda a corrente sanguínea. Essa reação, chamada de resposta ao choque frio, é intensa. Para idosos com artérias rígidas ou pressão desregulada, pode ser o estopim de um desastre.
Um estudo de 2020 no Journal of Clinical Hypertension mostrou que idosos expostos à água fria tiveram 31% mais risco de eventos cardiovasculares adversos, especialmente no início da manhã, quando a pressão já está naturalmente mais alta. Um caso que me marcou foi o de Adão, de 70 anos, que começou a tomar banhos gelados ao acordar porque leu na internet que isso melhoraria sua energia. Certa manhã, após alguns segundos sob a água fria, ele sentiu uma dor latejante atrás do olho direito e dormência no braço esquerdo. Desmaiou antes de desligar o chuveiro. A tomografia revelou um pequeno derrame hemorrágico perto do tálamo, a área que controla sinais motores e sensoriais. A solução? Se você tem mais de 60 anos, evite mudanças bruscas de temperatura. Prefira água morna e, se quiser um toque refrescante, diminua a temperatura gradualmente no final. Seu cérebro precisa de fluxo estável, não de choques. Hábito número 1. Banhar-se tarde da noite logo antes de dormir, sem resfriar o corpo antes. Muitos idosos adoram um banho noturno para relaxar e dormir melhor, mas lavar-se com água quente e deitar-se imediatamente pode ser o erro mais perigoso de todos quando se trata de risco de AVC. A água quente eleva a temperatura corporal e dilata os vasos, reduzindo a pressão arterial momentaneamente. Porém, ao sair e deitar em um ambiente mais frio, especialmente com ar-condicionado, os vasos se contraem de repente. Essa oscilação rápida entre dilatação e contração cria turbulência no fluxo sanguíneo, algo perigoso para idosos com artérias rígidas. Pior, durante o sono profundo, a pressão já cai naturalmente. A contração abrupta dos vasos pode rompê-los enquanto você dorme, explicando por que muitos derrames são notados só de manhã. Um estudo de 2022 no American Journal of Geriatric Cardiology acompanhou 1.600 idosos por 2 anos. Quem tomava banho até 30 minutos antes de dormir teve 42% mais risco de AVC noturno. Em quartos com ar-condicionado, o risco chegou a 68%. A dica é simples: termine o banho pelo menos 1 hora antes de deitar. Use um ventilador, vista roupas leves e mantenha o quarto em temperatura amena. Agora você conhece os 7 hábitos que aumentam o risco de derrame durante a noite. A boa notícia? Todos têm solução: levantar-se devagar, evitar fragrâncias sintéticas, optar por água morna, inclinar a cabeça para frente, moderar a exposição ao frio e dar tempo ao corpo para se resfriar antes de dormir. Pequenas mudanças podem evitar uma emergência devastadora. Conte nos comentários: você tem algum desses hábitos? Qual te surpreendeu mais? Adoraria saber sua opinião. Muito obrigado por assistir e não se esqueça: cuidar da saúde começa com gestos simples. Até a próxima!